Olá, tudo bem? Sou o professor Elias Atahara e esta é mais uma videoaula que eu estou fazendo para que vocês possam acompanhar esses conteúdos no horário que vocês puderem, né? Para revisar o que nós estamos estudando. Então, essa videoaula faz parte de um eixo temático da filosofia que é a metafísica, o estudo dos grandes princípios do mundo, certo? E o tema dessa nossa videoaula de hoje é mito, religião e folclore. Então, qual a diferença entre mitologia, religião e folclore? Essas três linguagens humanas que nós temos para falar sobre o mundo, a parte de histórias, a parte de narrativas, muitas das vezes orais e que também muitas das vezes acabam se confundindo, mas que possuem bastante coisas em comum e também bastante coisas para distinguir uma das outras. E é muito importante compreender muito bem qual é a diferença de uma da outra. Mas, primeiramente, como é que a gente usa normalmente a palavra mito, não é? Normalmente a gente usa a palavra mito no nosso dia a dia em dois casos. No primeiro caso, no sentido de fantástico. Nossa, essa coisa é fantástica, então ela é um mito. Por exemplo, aqui nessa estampa, né? O mito e a lenda e o cara, o pai. Então esse cara aí, esse pai, ele é tão maravilhoso, tão incrível para o seu filho, que o filho acha que ele é um mito, que ele é maravilhoso. Então a gente ouve muito por aí, né? Fulano é um mito, fulano é mito, né? Fulano mitou. Então esse uso da palavra mito tem um sentido muito forte de que essa pessoa é fantástica, a pessoa é maravilhosa. O problema é que o segundo uso meio que entra em conflito com esse uso de coisa fantástica, que é no sentido de mentira. Então, por exemplo, nesse cartaz, né, mitos e verdades sobre os cuidados com a pele. Ora, se são mitos e verdades, o mito nesse caso é uma mentira. Então, o mito é usado também nesse sentido de histórias que as pessoas contam, mas que não são verdade. Então, por exemplo, hidratantes melhoram as rugas. Isso é um mito. Mas se é um mito, não é simplesmente uma mentira, mas uma mentira bastante popular, uma mentira bastante conhecida. Então vejam como esses dois usos comuns, né, vulgares, digamos assim, vulgar, a palavra no sentido comum, que são usados. O mito como fantástico e o mito como mentira. Por que é que esses dois sentidos são tão empregados? E às vezes acaba se confundindo, né? Então se você é chamado de mito, ou se alguém é chamado de mito, tenha cuidado, porque pode significar também que a pessoa é uma farsa, no sentido comum da palavra mito. A questão é que mito significa um conjunto de histórias, de memórias coletivas e imagens do mundo. Então, o mito é um conjunto de narrativas. A palavra mito vem do grego, que significa exatamente isso, aquilo que é dito, aquilo que é contado, né? Então, por exemplo, aí nessa imagem vocês podem ver um mito bastante conhecido no Oriente, em que o mundo é sustentado por elefantes e esses elefantes são sustentados por uma tartaruga cósmica. O interessante é que o mito não é essa imagem. Essa imagem é uma representação do mito. Então o mito tem dessas coisas, né? Ele é uma narrativa tão interessante, tão fantástica, tão maravilhosa, que ela muitas vezes é copiada, é retratada, é apresentada. Mas diferente do mapa, né, o mapa representa o mundo tal como ele é. O mito representa o mundo a partir de uma narrativa, a partir de um conjunto de ideias que são passadas de geração em geração. Então essa é uma distinção muito forte. E às vezes, hoje, né, como nós temos séculos de ciência, e uma ciência muito eficiente até, que consegue nos explicar muito bem o que são as coisas, a gente acaba menosprezando esse tipo de narrativa. Porque é lógico que o mundo não está sustentado por elefantes e esses elefantes sustentados por uma tartaruga gigante. É óbvio, porque nós sabemos que o universo está em expansão, que o universo não tem centro, que o universo, né, nós estamos numa galáxia e tal. Mas esse tipo de narrativa não está em confronto com esta ideia de que o universo não tem centro, que o universo está em expansão. Porque essa outra narrativa é a narrativa da ciência, a partir de fatos, a partir de uma realidade concreta. O mito se baseia nas narrativas. E eles são um registro da nossa capacidade criativa enquanto seres humanos.
e também da nossa construção coletiva de histórias. Nós somos seres que gostamos de histórias, e gostamos de histórias bem contadas. Nós gostamos de olhar para o mundo e entender por que as coisas são desse jeito e não de outro jeito. Então nós criamos fórmulas de explicar o mundo. Às vezes, né, são fórmulas fantásticas, maravilhosas, e que depois vem a ciência e desmente. Mas mesmo assim ainda fica um substrato de verdade, né? Fica uma parte dessa história que continua sendo verdadeira. É como alguém que aponta para a lua, né? E aí você se prende olhando para o dedo. O mito é um dedo. O mito é algo que aponta para algo maior. Uma história, um sentido, uma verdade, né? Que não é propriamente a sua história, mas aquilo que ela quer contar. Complexo, né? Mas aos poucos a gente vai captando direitinho todos esses pontos. Essa frase do Campbell é muito importante, muito conhecido, o Joseph Campbell, justamente por estudar os mitos, né? É um estudioso dos mitos. E ele coloca nesses termos: os mitos são sonhos públicos, os sonhos são mitos privados. Então o sonho é aquela aventura fantástica que nós vivemos no nosso inconsciente, né? No nosso subconsciente. Enquanto que o mito é essa aventura fantástica que todos nós sonhamos juntos. Não pode nunca ter havido um homem chamado Hércules, por exemplo, que é um herói grego. Mas todos nós, de alguma forma, conhecemos essa história. Parece que um dia nós conhecemos esse tal de esse Hércules, apesar de nunca ter havido ele. Porque faz parte da nossa forma de ver o mundo, né? E olha que interessante, o Hércules, né, Zeus e tal, são mitos gregos e que ainda hoje estão presentes na nossa cultura pop, que ainda hoje aparecem de alguma forma na maneira como nós encaramos o mundo. Né? Então o mito ele permanece, porque é um sonho, aquele sonho que você às vezes acorda e percebe, Vala, será que eu estava mesmo dormindo ou não? Né? Interessante isso. E aí tem gente que se pergunta, o mito, a religião, o folclore, né? Qual é a diferença dessas três coisas? Porque o mito é muito ligado à religião. Ah, será que os gregos acreditavam nos Zeus? Acreditavam naqueles deuses deles? A pergunta não é para ser essa. A pergunta é para ser se nós hoje acreditamos nessas figuras mitológicas. Então eu botei aí o exemplo de Thor, né, que é um deus da mitologia nórdica, da região da Escandinávia. Vejam só, né, o conjunto de elementos que tem aí. O mito não é apenas a divindade Thor. O mito é o conjunto de histórias que essa divindade traz consigo. E é tão interessante e tão forte esse conjunto de histórias que hoje, por exemplo, nós temos o super-herói da Marvel que tem o mesmo nome, né? E mais do que um nome, Thor, a narrativa, o mito, traz consigo vários elementos. Então vejam, tanto o deus nórdico quanto o herói da Marvel são loiros, são fortes, né? Lutam contra inimigos, são filhos de um tal de um Odin, né? Tem como inimigo a mesma pessoa que é o Loki, só que Loki e Odin são deuses na cultura nórdica. E na cultura, na Marvel, são super-heróis também. Então existe essa permanência dos elementos. O mito é isso. E olha só que interessante, o mais interessante é que o martelo também permanece. Tanto o deus nórdico quanto o super-herói trazem um martelo com eles. Então ele tem uma história com ele. Não é apenas um nome, não é apenas uma imagem. É uma narrativa. É um conjunto de tradições, um conjunto de elementos que são herdados, né? O mito ele tem essa capacidade de permanecer, de ir adiante, apesar de que você não seja da cultura nórdica ou não tenha essa religião nórdica como a sua religião, você já ouviu esse nome através dos cinemas. E aí é importantíssimo esse quadro agora, distinguir o que é religião, o que é folclore e o que é mito. A religião, ela tem essas histórias como verdadeiras. A religião não está afim, não está susceptível a abrir mão da verdade dessas histórias. Então as histórias que a religião conta, ela concebe como dogma, como algo verdadeira, verdadeiríssima, certo? Então o mar aberto se abriu. Isso mais do que uma história, apesar de ser uma história fantástica, né? O mar se abrindo e tal, para os judeus, para os cristãos, não é uma história
não é apenas uma historiazinha, é uma história verdadeira, uma história que tem uma verdade muito forte, né? E mais do que isso, foi contada por um ente sagrado, está num livro sagrado. Diferente do mito do folclore, que não tem esse livro sagrado, né? Já o folclore é ligado à cultura, à identidade de um povo. Então, o folclore brasileiro, o folclore de uma determinada cultura, né? É um conjunto de imagens, um conjunto de tradições, de lendas, de danças, de culinária, né? São vários elementos tradicionais com os quais aquela comunidade se identifica. A religião, ela é maior, né? Porque você pega o cristianismo, por exemplo. O cristianismo é uma religião que tem um conjunto de tradições e um conjunto de histórias, né? Jesus Cristo nasceu, ressuscitou, foi morto, ressuscitou depois de ser morto, né? E tal. Só que essa grande narrativa da religião, ela vai ganhando vários elementos regionais. Então o cristianismo, ele tem uma forma de ser celebrado, de ser cultuado aqui no Nordeste brasileiro, com certos elementos que não são os elementos que tem na igreja ortodoxa lá na Rússia, por exemplo. E é isso, né? Essas histórias elas vão ganhando novos significados a partir do espaço geográfico, do espaço cultural em que elas se inserem. E você vê, por exemplo, mesmo que seja uma celebração folclórica dentro de uma celebração religiosa, elas não se misturam. Você pega o folclore nordestino, existe a quadrilha, existe o São João, existe, né, as bandeirinhas, o pratinho, a comida típica, tudo isso. E é São João, então é em homenagem, começou em homenagem a um santo católico. Só que mesmo que seja celebrado numa paróquia, por exemplo, a paróquia de São João, né? A parte do rito, a parte sagrada, não vai se misturar com a parte folclórica. Então, primeiro vai ter a missa, a celebração, e depois, quando acabar, é que vai ter a festa lá na praça, na quadra, no centro catequético, onde for. Por quê? E aí, durante a missa, ninguém vai comer pratinho e dançar São João. E durante a quadrilha, ninguém vai receber a Eucaristia, né? Então, religião e folclore tem essa distinção. O religioso como algo sagrado, algo imponente, algo mais fixo, e o folclore como algo mais lúdico, né? Algo mais da memória, da identidade, da comemoração de uma comunidade com relação a si mesma, com as próprias tradições. E o mito, por último, né? Ele transpassa essas duas dimensões, porque ele é universal. Então ele quer contar, ele quer explicar alguma dimensão da realidade. Ele quer dar sentido ao mundo a partir de uma história. E uma história grande, uma história que, né, atravessa gerações. Então você vê aquele exemplo do Thor. Mesmo depois de milhares de séculos, vários séculos após a cultura nórdica perder sua força, o mito de Thor ainda é presente. Assim como Hércules, né, que é da cultura grega, ganhou um novo nome. É o super-homem, é o outro super-herói. Então os heróis estão mais fortes do que nunca, porque tem a Marvel, tem a DC, né, tem o cinema. Então esse conjunto de histórias para explicar o mundo ainda estão presentes, porque eles não estão ligados apenas à religião, ou apenas ao folclore, ou apenas à arte de um povo, mas estão ligados à maneira como nós, seres humanos, nos vemos. Então é muito fácil o mito ser passado para uma nova geração, para um novo público, porque afinal isso é o mito. É essa história que é passada de geração em geração para explicar o mundo desde que o mundo é mundo, tá certo? Então são muitas coisas, e aí a distinção, né? Religião vem do latim, de religare, reconexão, folclore vem do inglês, de folk, né, de povo, né, então a narrativa de um povo, e o mito vem do grego, aquilo que é dito, tá certo? Então, até na língua original de cada uma tem essa distinção. Então, por hoje é isso, esse é o nosso vídeo de hoje, né, curtinho, para não esticar, e aí depois a gente continua falando mais sobre o mito, sobre o mundo, sobre as cosmovisões e cosmogonias. Então, curte, comenta, compartilha. Abração!